Estados Unidos enviam recursos adicionais ao Oriente Médio. O Irã alerta para ficarem de fora ou serão atacados. A República Islâmica enviou uma mensagem ao governo Biden por meio de vários países árabes no início dessa semana. Se os Estados Unidos se envolverem nos combates entre Israel e Irã, as forças norte-americanas da região serão atacadas. De acordo com as 3 fontes ouvidas pela Axios, nos últimos dias, os iranianos disseram a vários governos árabes que veem os Estados Unidos como responsáveis pelo ataque israelense que matou 7 pessoas, incluindo 2 membros do corpo da guarda da Revolução Islâmica em Damasco, na madrugada do 5 para 6 de abril. A mensagem de Teherã era que se os Estados Unidos se envolvessem após uma retaliação às bases estadunidenses na região, seriam atacados. Independentemente dos esforços de Washington para se distanciar do conflito através de declarações de diversas autoridades estadunidenses, a mensagem iraniana era que atacaríamos as forças que nos atacam. Por isso, não brinquem conosco, que não mexeremos com vocês, disse uma autoridade norte-americana. O aviso é parecido com um divulgado pelo próprio governo iraniano na semana passada, no qual Mohammad Jashid, vice-chefe do gabinete do presidente iraniano Ebrahim Raisi, disse no X que os Estados Unidos deveriam se afastar para não serem atingidos. Segundo Jashid, Washington pediu ao Irã que não atingisse alvos norte-americanos. Um oficial de defesa dos Estados Unidos disse que os militares norte-americanos transferiram recursos adicionais para o Oriente Médio a fim de reforçar a dissuasão e a proteção da força antes de um ataque retaliatório iraniano contra Israel. Estamos transferindo recursos adicionais para a região para reforçar os esforços regionais na dissuasão e aumentar a proteção das forças dos Estados Unidos. Não temos outras informações a acrescentar neste momento, disse o funcionário, quando questionado sobre relatos de que o porta-aviões Dwight Eisenhower está navegando para o norte através do Mar Vermelho, uma demonstração de dissuasão. A amizade sem linhas vermelhas para qualquer ação israelense faz com que os Estados Unidos também se tornem alvo de uma possível retaliação iraniana, tanto pelo conflito na faixa de Gaza, e os norte-americanos sabem disso. Ontem, tanto a Casa Branca quanto o Departamento de Estado voltaram a declarar novamente que os Estados Unidos não sabiam do ataque israelense na Síria. O Departamento de Estado, por meio de ligações do secretário Antony Blinken, pediu intervenção à Turquia, China e Arábia Saudita na comunicação com o Irã ao solicitar a dissuasão do lado iraniano. Hezbollah lança dezenas de mísseis contra posições de artilharia israelense. Alarmes soaram no norte de Israel após o lançamento de 50 foguetes na região pelo Hezbollah, informou o canal de televisão israelense 13. O lançamento na noite de sexta-feira, 12, horário local, teve como alvo diversos assentamentos no norte das colinas do Golã. Segundo o sistema de alerta israelense Tzeva Adom, a região é uma zona disputada entre Israel e Síria desde 1967. O ataque massivo ocorre em meio a ameaças do Irã de retaliar o recente ataque aéreo israelense à embaixada iraniana em Damasco, que matou vários oficiais do corpo da guarda da Revolução Islâmica, da elite do Irã. Em apoio ao nosso firme povo palestino na faixa de Gaza, em apoio à sua resistência corajosa e honrada, os guerreiros da resistência islâmica atacaram posições de artilharia inimiga em Zal, com dezenas de foguetes Katyusha, disse o Hezbollah em comunicado. As forças de defesa de Israel também interceptaram 2 drones transportando explosivos do Líbano para o norte do país. Segundo as forças armadas de Israel, não houve vítimas decorrentes de ataques de foguetes. Força Estratégica Russa testa lançamento de míssil balístico intercontinental, diz o Ministério da Defesa russo. A Rússia realizou nesta sexta-feira, 12 de 4 de 2024, com sucesso o teste do disparo de um míssil balístico intercontinental, ICBM, a partir de um complexo móvel de mísseis terrestres na base de Kapustin Yar, na cidade de Znamensk.
É o que informou o Ministério da Defesa russo. Segundo a pasta, os resultados do teste, conduzido pela Força Estratégica de Mísseis, confirmaram a confiabilidade dos mísseis russos. Em 12 de abril de 2024, o lançamento bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental de um complexo móvel de mísseis terrestres foi realizado a partir de um local interespecífico central do quarto estado, Kapustin Yar, na região de Astrakhan, pela tripulação de combate da Força Estratégica de Mísseis, disse o Ministério. O lançamento foi realizado como parte de testes estatais de sistemas de mísseis promissores, bem como da confirmação da estabilidade dos mísseis em serviço, afrestou o Ministério com a conclusão de todos os processos. Em setembro de 2023, o sistema de mísseis estratégico Sarmat entrou em serviço de combate na Rússia. Possui um míssil balístico intercontinental de propelente líquido de classe pesada, cujo peso excede 200 toneladas. O sistema destina-se a substituir os mísseis Voda em serviço na Força Estratégica de Mísseis russa. A OTAN não tem tropas suficientes para enfrentar a Rússia, diz mídia norte-americana. A Aliança Atlântica está adquirindo mais equipamentos militares, mas segue enfrentando um déficit crônico de pessoas, segundo a revista Foreign Policy. A OTAN não tem forças armadas para se defender da Rússia, informou na quinta-feira, 11 de 4 de 2024, a revista norte-americana Foreign Policy. A OTAN está desenvolvendo seus novos planos militares para se defender de um possível ataque russo, mas está tendo dificuldades para encontrar tropas suficientes, disse a mídia. Ela aponta que, mesmo com a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, a aliança não tem uma presença forte no norte. Para a revista, esse problema tem assombrado a aliança durante a maior parte da sua história. Em 2014, por exemplo, havia apenas cerca de 30 mil soldados dos Estados Unidos na Europa. O Pentágono então ponderou sobre como dá a impressão de que o número de militares era 10 vezes maior. Como escreve a Foreign Policy, a OTAN está investindo fortemente na aquisição de equipamentos. Ao mesmo tempo, de acordo com um diplomata de um Estado-membro da OTAN, em alguns momentos a aliança esqueceu de seus soldados e eles se tornaram insuficientes para uma grande crise. Devido à forte escassez de armas, a Holanda promete à Ucrânia 4 bilhões em ajuda militar até 2025. A Holanda fornecerá à Ucrânia 1 bilhão em apoio militar neste ano e reservam 3 bilhões para 2025, disse o primeiro-ministro interino holandês Mark Rutte na sexta-feira, 12 de 4 de 2024. O apoio extra em 2024 eleva o montante total deste ano para 3 bilhões e será complementado por 400 milhões em ajuda para apoio à economia da Ucrânia, acrescentou o primeiro e possível futuro chefe da Organização Tratado do Atlântico Norte. Rutte disse que discutiu a nova ajuda em um telefonema com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que prometeu trabalhar para acelerar o fornecimento de armas e munições para Kiev. A ação holandesa acontece em um momento de grande fragilidade das forças ucranianas no campo de batalha. O exército russo tem feito avanços significativos em Donbás e está perto de chegar a uma proporção vantajosa no disparo de munições. Em audiência na Câmara dos Representantes, na quarta-feira, o chefe de comando europeu dos Estados Unidos, general Christoph Cavalli, relatou a superioridade da artilharia da Rússia. Segundo Cavalli, dentro de semanas, a artilharia do exército russo pode superar a Ucrânia em uma proporção de 10-1, conforme noticiado. Moscou já enviou uma nota aos países da OTAN, na qual o Ministério das Relações Exteriores russo advertiu que qualquer carregamento, incluindo armas destinadas a Kiev, se tornará alvo legítimo para as Forças Armadas russas. Nova fragata dos Estados Unidos atrasará 3 anos para ser entregue devido à mão de obra inexperiente. O estaleiro que produz a nova fragata da Marinha dos Estados Unidos foi prejudicado por não conseguir alcançar níveis de engenharia e força de trabalho qualificados para o navio de médio porte, segundo o documento sobre o projeto visto pela Bloomberg. De acordo com o relatório, o estaleiro Fincantieri Marine, responsável pela construção da embarcação, experimentou uma má retenção de força de trabalho sem precedentes, com alta taxa de desgaste. Por esse motivo, a empresa exigirá mais de 1.600 trabalhadores qualificados no próximo ano, contra os mais de 900 hoje, e agora o projeto está previsto para ser executado com 3 anos de atraso, relata a mídia. A Bloomberg escreve que os problemas de retenção de força de trabalho da Fincantieri Marine são sintomáticos nos desafios enfrentados pelos estaleiros da Marinha norte-americana. Isso levou o serviço a investir bilhões de dólares em melhorias na infraestrutura da base industrial e a procurar mais ativamente os funcionários qualificados necessários, como soldadores, instaladores de tubulações, fabricantes de metal e eletricistas.
Mãos de obra e supervisores inexperientes são um desafio consistente em todos os programas da Marinha, um produto do forte aumento da força de trabalho necessária para alcançar o desempenho em todos os estaleiros, disse Shelby Oakley, diretor do escritório de contabilidade do governo, que supervisiona as avaliações de contratação de defesa. A unidade italiana Fincantieri SPA, com sede em Wisconsin, foi escolhida pela Marinha dos Estados Unidos em 2020, entre 3 outros candidatos para a fase inicial do seu novo programa de fragatas. O estaleiro teria que entregar a primeira de um potencial de 10 fragatas até abril de 2026, mas agora prevê-se que isso demora até 36 meses. A Marinha espera que a primeira fragata custe quase 1,3 bilhão, em um custo médio de aquisição de aproximadamente 1,1 bilhão para os 19 navios restantes, disseram os legisladores no relatório de Política de Defesa Fiscal de 2023. As questões da força de trabalho são a consequência do fato de a Marinha não ter consistentemente um olhar crítico em relação às promessas excessivamente otimistas que sustentam os seus programas de construção naval, disse Oakley. Em uma breve entrevista na quarta-feira 10 de 4 de 2024, o secretário da Marinha, Carlos Del Toro, reconheceu o problema de retenção do construtor da fragata. Del Toro afirmou que o serviço oferece taxas de incentivo para os trabalhadores permanecerem no emprego, mas temos tentado trabalhar com a indústria para levá-los a um lugar melhor, disse ele. Estados Unidos e Venezuela se reuniram secretamente no México para negociar sanções e eleição, diz mídia. Autoridades dos Estados Unidos reuniram-se secretamente esta semana com membros da administração Maduro, à medida que se aproxima o prazo para restabelecer as sanções contra a indústria petrolífera do país. Representantes de ambos os governos, incluindo Daniel Erickson, do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e o negociador-chefe de Maduro, Jorge Rodrigues, reuniu-se nesta terça-feira, 9 de 4 de 2024, na cidade do México, para discutir as condições eleitorais, segundo pessoas com conhecimento direto no assunto ouvidas pela Bloomberg. Os Estados Unidos tinham aliviado as sanções petrolíferas ao país em outubro, após uma reunião em Barbados, no qual o governo Maduro assinou um acordo com a oposição, assumindo o compromisso de realizar eleições presidenciais livres. Na visão da mídia, o contexto coloca Washington em uma situação cada vez mais desconfortável, a possibilidade de reimpor sanções ao petróleo e ao gás durante um ano eleitoral. Se as sanções voltarem, a Venezuela poderá perder um total de 2 bilhões em receitas petrolíferas até o final de 2024. Segundo Luiz Barcenas, presidente da empresa econômica Ecoanalítica, sediada em Caracas. De outubro a março, a licença permitiu a Caracas mais de 740 milhões em vendas de petróleo, segundo Eduardo Fortuny, presidente da Dinâmica Venezuela, uma empresa de consultoria com sede na capital venezuelana. A Venezuela argumenta que suspendeu o direito de concorrer da candidata da oposição Maria Corina Machado, por ela fazer parte de um complô de corrupção gerado na gestão de Juan Guaidó, motivo pela qual Machado já havia sido inabilitado em 2021. Ainda há um processo que a controladoria venezuelana abriu em 2014 por supostas irregularidades na declaração juramentada de bens quando Machado era deputada. Especialistas russos descobrem e estudam pontos fracos nos equipamentos da OTAN, diz Rostek. Projetistas russos analisando equipamentos militares capturados da OTAN identificaram seus pontos mais fracos, relatou Vladimir Artyakov, vice-diretor-geral do consórcio estatal russo Rostek, ao canal de TV Rússia 1. Operamos muito ativamente com nossos militares que entregam armas e equipamentos militares na linha de contato para nós. Certamente nossos projetistas estão ativamente envolvidos nisso, desmontam equipamentos blindados e veículos blindados leves, olham para as vulnerabilidades, disse Artyakov. De acordo com ele, sabendo dessas vulnerabilidades, é possível aperfeiçoar suas próprias munições e usá-las de forma bastante eficaz. Em particular, ele acrescentou que os tanques ocidentais que estão sendo entregues à Ucrânia são destruídos com sucesso por projéteis russos. Sempre nos assustavam que os equipamentos americanos e os equipamentos alemães são muito fortes, poderosos e praticamente invulneráveis, mas são apenas histórias e ficções, frisou Artyakov. Até a data, de acordo com dados de fontes abertas, as tropas russas tomaram como troféu quase todos os modelos de veículos blindados da OTAN fornecidos pelos países ocidentais à Ucrânia. A Rússia atinge bases militares e pontos de destacamento inimigos na última semana, diz o Ministério da Defesa russo. As tropas russas realizaram ataques bem-sucedidos a vários tipos de alvos na última semana, segundo o Ministério da Defesa da Rússia.
As Forças Armadas da Rússia realizaram 48 ataques à infraestrutura de energia e ao complexo militar industrial ucraniano na última semana, informou na sexta-feira, 12 de 4 de 2024, o Ministério da Defesa russo. De 6 a 12 de abril, as Forças Armadas da Federação da Rússia, em resposta à tentativa do regime de Kiev de danificar instalações de petróleo e gás e de energia da Rússia, realizaram um ataque em massa e 47 ataques combinados com armas de alta precisão aéreas, marítimas e terrestres, bem como veículos aéreos não tripulados contra instalações de complexos de combustíveis e energia militar e industrial da Ucrânia, disse o Ministério. Além disso, foram visadas bases logísticas e locais de destacamento temporário de unidades das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia e mercenários estrangeiros. Todas as instalações designadas foram atingidas, sublinhou o Ministério. Na direção de Donetsk, o agrupamento de tropas Yang-Sul eliminou mais de 3 mil militares, 65 veículos militares, 47 peças de artilharia de campanha, 8 estações de guerra eletrônica e 3 radares AN-TPK-36 e AN-TPK-50 ucranianos. Além disso, as forças russas repeliram 23 ataques inimigos e consolidaram suas posições na direção sul de Donetsk. As perdas ucranianas infligidas pelo agrupamento de tropas Vostok Leste chegaram a mais de 840 efetivos, além de 29 veículos militares e 11 peças de artilharia de campanha, incluindo 5 obuseiros M777. Ao mesmo tempo, essas unidades reforçaram suas posições nessa direção, continuou o Ministério da Defesa da Rússia. Ele acrescentou que nesse período 21 soldados das Forças Armadas ucranianas se entregaram aos militares russos e que foram destruídos 5 sistemas de mísseis antiaéreos SAMP-T de fabricação franco-italiana, S-300 e S-25 e 2 radares P-18. A aviação e meios de defesa antiaérea abateram durante a semana um míssil antinavio Neptune, 12 bombas aéreas guiadas Hammer fabricadas na França e Gedam fabricadas nos Estados Unidos, 25 foguetes de sistema lançadores múltiplos de foguetes HIMARS e Uragan e 1.712 veículos aéreos tripulados. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 583 aviões, 270 helicópteros, 20.604 veículos aéreos não tripulados, 500 sistemas de defesa antiaérea, 15.761 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.266 lançadores múltiplos, foguetes, 8.836 peças de artilharia de campanha, morteiros e 20.910 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. O presidente da Finlândia insta a OTAN a se preparar para conflito aberto com a Rússia. Alexander Stubb criticou a retórica um tanto beliciosa dos Estados-membros da OTAN relativamente à Rússia, sugerindo que se concentrem antes da preparação dos exércitos. A Europa precisa se preparar para um confronto direto com a Rússia, disse o presidente finlandês em uma entrevista divulgada na quinta-feira, 11 de 4 de 2024, ao jornal britânico Financial Times. Alexander Stubb aconselhou os líderes da OTAN a serem menos beliciosos em sua retórica anti-russa e se concentrarem mais na preparação de seus exércitos para um possível conflito com a Rússia. Estou um pouco preocupado com essa conversa, um tanto beliciosa, de que a Rússia vai testar o artigo 5, cláusula de defesa coletiva da OTAN, e que a Europa é a próxima na fila. Acho que devemos nos preparar para isso, mas acho que é altamente improvável, disse Stubb. Ele pediu aos países europeus que se tornem mais finlandeses. Em outras palavras, mais preparados. Precisamos nos preparar para o fim, a fim de evitá-lo, acrescentou o presidente. Entre as medidas que Alexander Stubb disse que outros países europeus deveriam considerar, o alto responsável mencionou o alistamento militar, que é obrigatório na Finlândia. Ele também pediu aos países da OTAN que apoiem a Ucrânia o tempo que for necessário. Ele disse que a Finlândia esvaziará seus próprios depósitos de armas e munição para apoiar Kiev e só depois se os reabasteceria. O líder finlandês ainda afirmou que o país não está preocupado com os planos da Rússia de reforçar sua presença ao longo da fronteira finlandesa. Não estamos preocupados com tudo isso, mas estamos prontos, afirmou. O presidente finlandês sublinhou que o apoio à Ucrânia é de grande importância para a Europa, já que a Rússia se sente muito confiante no campo de batalha e pode em breve romper as defesas das Forças Armadas ucranianas. Os russos entendem que sua janela de oportunidade começará se esgotando no final de agosto ou no início de setembro, então é importante que ajudemos a Ucrânia neste momento, esclareceu. Como mísseis iranianos podem atingir alvos no Israel, apesar do bloqueio do GPS. Nenhum míssil construído no Irã nos últimos 12 anos usa sistemas de posicionamento internacional, incluindo o sistema de posicionamento global, GPS, informou a agência FAR, citando uma fonte do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica.
O exército de Israel tem intensificado a interferência de sinais de GPS em todo o país, enquanto se prepara para uma possível retaliação do Irã ou das milícias xiitas, após o assassinato de generais iranianos na capital síria de Damasco. Por sua vez, os iranianos disseram que os esforços de Israel para bloquear o GPS são em vão, uma vez que nenhum míssil construído pela República Islâmica na última década usa esse tipo de sistema de navegação. A declaração do Irã não é de modo algum um exagero, de acordo com Konstantin Sivikov, especialista militar russo, doutor em ciências militares. Ele destacou que os primeiros mísseis Tomahawk fabricados nos Estados Unidos realizaram ataques de precisão antes que o sistema de posicionamento global, o GPS, se tornasse operacional. Existe um sistema de navegação que é chamado pelos americanos de TERCOM, sistema de direção inercial autoajustável, disse o especialista. Como ele funciona? Pergunta. O míssil voa usando seu sistema de controle a bordo. Ao se aproximar de um determinado local de correção, o míssil liga seu radioaltímetro. Ele contorna o terreno usando o radioaltímetro, o que lhe permite tirar fotos do terreno a uma certa altitude. Após o seu sistema de controle de bordo do Tomahawk, correlaciona o terreno do qual tirou a foto com o terreno que está carregado no míssil, determina a localização de uma precisão de metros, disse o especialista militar. Depois disso, o míssil faz uma manobra para definir sua trajetória para o alvo designado e voa para o próximo local de correção. Existem cerca de 2 ou 3 desses locais de correção que garantem o movimento do míssil com uma precisão muito alta na área-alvo. Na área-alvo, o míssil sobe ligeiramente, em seguida, com a ajuda de uma estação de radar ou com a ajuda de equipamentos optoeletrônicos, faz uma imagem de radar na área, após o que compara com a imagem gravada no seu interior, identifica o objeto que deve ser atingido com precisão muito alta e o atinge. A precisão do ataque neste caso tem uma probabilidade de circular de 5 a 10 metros, explicou Sivikov. Quando o GPS se tornou operacional na década de 1990, os militares dos Estados Unidos passaram a utilizá-lo para corrigir a trajetória do míssil em caso de mudanças urgentes na missão. Objetivo e localização, continuou Sivikov. O GPS permite que os controladores façam correções na missão do míssil, enquanto o sistema TERCOM usa dados inicialmente carregados, segundo o especialista. No entanto, o sistema TERCOM ainda existe, o Irã usa, nós também usamos esse sistema, ele é bastante viável, e os americanos têm esses mísseis, por exemplo, o Tomahawk tem 2 sistemas de controle de voo, GPS TERCOM, explicou Sivikov. Mísseis iranianos usando o sistema TERCOM podem atingir o alvo facilmente, de acordo com o especialista. Em 1º de abril, um ataque aéreo ao consulado-geral do Irã, em Damasco, matou 2 pessoas, incluindo o general Mohammad Reza Zaedi, comandante das forças Quds, seu adjunto, o general Mohammad Hadi Yamin, e 5 outros oficiais. Apesar de Israel não assumir oficialmente a responsabilidade pelo ataque, declarações de militares israelenses deixam pouco ou nenhuma dúvida sobre o envolvimento de Tel Aviv. Conquistando espaço, descubra países com maiores números de lançamentos espaciais. Todo mundo sabe que a União Soviética lançou o primeiro cosmonauta ao espaço, foi Yuri Gagarin, que esteve a bordo da famosa nave Vostok. A Sputnik coletou dados de outros países com maior sucesso na área. Ao realizar com grande êxito o voo histórico da espaçonave soviética, Vostok fez um pouso seguro em 12 de abril de 1961. Hoje em dia, em homenagem ao avanço científico e tecnológico, na data se comemora o Dia do Cosmonauta. Já no final de abril de 1961, Yuri Gagarin fez sua primeira viagem ao exterior, a chamada Missão de Paz, ou seja, a digressão do primeiro cosmonauta a vários países e continentes. Durou 2 anos. Reis e presidentes, políticos e cientistas, artistas e músicos consideraram uma honra conhecê-lo. Agora, muitos países desenvolvem seus próprios programas espaciais e realizam voos espaciais tripulados com sucesso. Conheça países líderes em lançamentos espaciais. Países líderes em lançamentos espaciais. Top 10 países por número de lançamentos espaciais nos últimos 40 anos. Rússia, 1.696. Estados Unidos, 1.046. China, 543. União Europeia, França, 274. Japão, 104. Índia, 85. Nova Zelândia, 38. Irã, 17. Israel, 12. Coreia do Sul, 8. Hashtag Rússia supera adversários em armamentos de alta precisão. Rússia supera seus adversários em linha de armas individuais, em particular em sistemas de alta precisão, disse Vladimir Artyakov, vice-diretor-geral do consórcio estatal russo Rostec, ao canal de TV Rússia 1. Consideramos que superamos significativamente nossos adversários em algumas posições de armamentos, em particular em sistemas de alta precisão. O equipamento militar que temos
É muito bom. E o sistema de proteção do nosso céu, este é o Alma Anten, o sistema notável de defesa antiaérea. E aqui temos em que depositar esperanças, e há de fato algo que se baseia a fim de melhorar ainda mais nossa tecnologia, disse ele. Artyakov observou que, por um lado, os projetistas russos se baseavam em trabalhos do tempo soviético, incluindo aqueles que não foram implementados. Por outro lado, foram aplicadas novas soluções tecnológicas. Em particular, atualmente, a Rússia é o único país do mundo que possui mísseis hipersônicos Kinzhal e Tiscon. Eles são usados na zona de operação militar especial para realizar ataques a alvos militares ucranianos. Força Aérea Brasileira e Embraer lançam um estudo para a frota de vigilância. A Força Aérea Brasileira e a Embraer estão iniciando um estudo conjunto para analisar a adaptação de aeronaves já em serviço para realizar missões de inteligência, vigilância e reconhecimento, anunciou a empresa local em 10 de abril. O chefe da Aeronáutica, general Marcelo Canitz Damasceno, e o presidente executivo da Embraer Defesa e Segurança, João Bolso Costa Júnior, participaram do anúncio da empresa durante o show aéreo FIDAI, que acontece de 9 a 14 de abril em Santiago, no Chile. Durante a apresentação, o cenário mostrava uma aeronave de transporte C-390 Millennium, tipo em serviço no Brasil, rotulado como aeronave de patrulha marítima e portando mísseis antinavio. A Força Aérea começou a buscar opções para substituir sua aeronave de patrulha marítima P-3AM Orion a partir de 2031, disse uma fonte militar na capital brasileira. As empresas já parecem interessadas em ganhar um contrato potencial. Além do anúncio da Embraer, a empresa americana Boeing divulgou um comunicado pouco antes do show aéreo que enfatizou sua história no fornecimento de plataformas de defesa para a região. Na própria feira, Tim Flow, diretor regional sênior da Boeing para desenvolvimento de negócios internacionais na Europa e nas Américas, apontou especificamente o Brasil como primeiro cliente potencial na região para o P-8, de acordo com um artigo de James. A empresa de defesa francesa Airbus também participou do evento, promovendo sua aeronave turbohélice de patrulha marítima C-295. A Força Aérea já opera 10 deles em funções de busca e salvamento marítimo. Uma decisão deverá ser tomada até 2026, disse a fonte militar, falando sobre condições de anonimato devido à sensibilidade do tema. Se a ideia de desenvolver um MPA C-390 for favorecida, não haverá licitação e em breve será concedido um contrato à Embraer. Caso contrário, uma licitação ocorrerá entre 2026 e 2027. A meta será adquirir um mínimo de 6 aeronaves distribuídas em 2 lotes, com um custo abaixo das estimativas atuais. Caso o P-8, o equivalente, seja selecionado e encomendado no valor de 3 bilhões, acrescenta a fonte, as entregas das novas AMPS começariam em 2031 e seriam concluídas em 2036. Por que agora, pergunto? A exploração e o refinamento de reservas substanciais de petróleo e gás natural nas áreas costeiras do Brasil, no final da década de 1990, levaram o país a reforçar a sua capacidade de vigilância marítima, com a Marinha e a Força Aérea desempenhando papéis críticos. No entanto, a frota de patrulha marítima da Força Aérea da época, o pequeno turbohélice bimotor Embraer P-95 Bandeirante, uma versão do Embraer C-95 Bandeirante equipado com radar AN/APS-128 montado no nariz, carecido do necessário alcance e resistência, entre outras capacidades. No início dos anos 2000, o Brasil comprou 12 aeronaves de patrulha marítima P-3A da Marinha dos Estados Unidos. A transação foi seguida pela adjudicação de contrato à empresa espanhola CASA, subsidiária da Airbus, para realizar a atualização da aeronave. O plano era modernizar 8 deles para se aproximarem mais do P-3C, com um conjunto restante de 4 usado como fonte de peça de reposição. Eles seriam conhecidos como aeronaves P-3AM. O trabalho levou a um maior alcance e resistência de 16 horas, bem como a instalação de um novo sistema de missão construído em torno do sistema tático totalmente fabricado pela Airbus. A aeronave também recebeu sensores eletroópticos, acústicos e de anomalia magnéticas. Eles também foram integrados aos mísseis antinavio AGM-84L Harpoon Block 2 da Boeing. O P-3AM começou a entrar em serviço em 2011, sendo o último entregue em 2014. Mas, segundo a fonte militar, os custos de manutenção da frota P-3AM aumentaram substancialmente nos últimos anos. Manter a frota P-3AM em funcionamento exigiria um investimento substancial, acrescentou a fonte.
além de necessidade de sistema de missão atualizados, aumentando os custos, observando que as plataformas mais antigas também têm limitações para o crescimento da capacidade. A fonte diz que o Brasil decidiu adquirir uma nova aeronave com uma vida útil maior e também com uma margem mais ampla para aumentar as capacidades, a fim de atender às necessidades futuras. Esta abordagem, acrescentou a fonte, seria mais rentável. As opções estão sendo exploradas e a ideia é desenvolver uma versão MPA do C-390 popular. Mas ainda não se sabe se é técnica e financeiramente viável. Pode ser necessário trazer outras nações e empresas a bordo, como clientes e parceiros industriais, disse a fonte militar. A Armênia aprofunda laços militares com aliados ocidentais. A União Europeia anunciou uma decisão histórica que envolve injetar milhões de euros nas indústrias da Armênia, numa tentativa de aproximar o país dos aliados ocidentais e afastar do seu aliado histórico, a Rússia. Após conversações na semana passada em Bruxelas com o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco investirá 270 milhões de euros nos próximos 4 anos para apoiar a economia do país. Faremos investimentos para fortalecer a economia e a sociedade da Armênia, tornando-as mais robustas e estáveis face aos choques, disse ela numa conferência de imprensa no dia 5 de abril. Os setores elegíveis para subvenções incluem projetos de infraestrutura, energia renováveis e pequenas e médias empresas. Embora a ajuda recentemente anunciada não inclua explicitamente a defesa e a segurança, os especialistas observam que alguns países da União Europeia e da OTAN estão a aprofundar separadamente as suas parcerias militares com Yerevan para esse fim. A França estabeleceu a cooperação de defesa mais tangível com a Armênia e já forneceu equipamento militar armênio nos últimos meses, disse Sossi Tatikian, consultor independente sobre política externa e de segurança armênia. No mês passado, o ministro das Forças Armadas francês, Sébastien Lecornu, visitou Yerevan para discutir o reforço dos laços de defesa com seu homólogo armênio. Recentemente, eles assinaram um contrato para o fornecimento de rifles produzido pela empresa francesa PGM e dizem que estão em andamento discussões para um potencial venda de mísseis Mistral de curto alcance da MBDA. Segundo o político, Pashinyan anunciou na mesma semana que a Armênia suspendeu a sua adesão à Organização do Tratado de Segurança Coletiva, uma aliança militar dominada pela Rússia. A Armênia tem se recusado a assinar documentos da CSTO desde novembro de 2022 e a participar das suas reuniões desde o ano passado. A liderança armênia também declarou que está considerando uma possível saída de júri dela, disse Tatikian. Em setembro, o Azerbaijão lançou uma ofensiva militar em Nagorno-Karabakh, durante a qual a Armênia afirma que a aliança e a Rússia não conseguiram intervir para evitar baixas e a partida em marcha de milhares de residentes de etnia armênia. Outros sinais de que o país do sul do Cáucaso está a tentar afastar-se da influência russa incluem o envio de pacotes de ajuda humanitária à Ucrânia, a declaração pública de que a Armênia não é aliada de Moscou na guerra contra Kiev. As medidas que a Armênia tomou contra a evasão das nossas sanções contra a Rússia, isso mostra que a União Europeia e a Armênia estão cada vez mais alinhados em valores e interesses, disse von der Leyen. Tatikian também observa que a Armênia e os Estados Unidos partilham laços bilaterais de defesa de longa data. Os dois conduziram uma série de exercícios militares conjuntos, mas até agora a sua cooperação em defesa abordou aspectos de segurança bastante suaves, como a educação militar e o diálogo, disse ela. De acordo com a entrevista de 11 de abril da embaixadora dos Estados Unidos na Armênia, Christina Kim, aos meios de comunicação locais, Washington concordou em fornecer ambulâncias blindadas ao país. No ano passado, 80 soldados americanos foram enviados para treinar com os armênios como parte do exercício militar Eagle Partner 2023, provavelmente irritando a Rússia, que ainda tem uma base militar na Armênia. A radar SPY-7 rastreia objetos espaciais ao vivo antes da entrega ao Japão. Os Estados Unidos e o Japão, juntamente com a empresa americana Lockheed Martin, conduziram a primeira demonstração de rastreamento ao vivo do radar de estado sólido, a NSPY-7V1, integrada ao sistema de armas Aegis. E a empresa e a Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos anunciado o teste 28 de março. Foi a primeira vez que este emparelhamento central para o programa Aegis Systems, equipe universal do Japão,
dedicado a fornecer plataformas de defesa antimísseis, detectou e rastreou com sucesso um objeto no espaço e em seguida transmitiu os dados ao sistema de combate para o processamento adicional. O teste ocorreu no Centro de Teste e Produção da Lockheed Martin em Morristown, Nova Jersey. A Agência de Defesa de Mísseis liderou o teste com representantes do programa Aegis da Marinha dos Estados Unidos e pessoal da Força Aérea da Força de Autodefesa Marítima do Japão disponíveis. Um representante da Lockheed Martin disse esta semana que este foi o primeiro de uma série de testes em terra pelos quais o SpaceX passaria antes da instalação no primeiro navio equipado com sistemas Aegis. Este teste envolveu uma face de radar. O próximo envolverá todas as 4 faces do radar, já que a Lockheed Martin garante a integração total do sistema antes de enviar o hardware ao Japão para instalação no primeiro navio. O Japão espera comissionar um navio equipado com o sistema Aegis em março de 2028 e outro em março de 2029. Os navios trarão a capacidade integrada de defesa aérea e antimísseis que fornecerá a defesa regional contra mísseis, nação insular. O radar SpaceX, fabricado pela Lockheed Martin, é baseado na mesma tecnologia do radar de discriminação de longo alcance baseado em terra, colocado em campo na Clair Space Force Station, no Alasca. Esse radar, desenvolvido pela MDA, que entrou em campo inicialmente em 2021, continua a passar por testes. A sua eventual entrega à Força Espacial dos Estados Unidos está atrasada devido a desafios de testes. Com o radar dos navios japoneses menor que o radar de discriminação de longo alcance baseado em terra, mas maior que outros radares de bordo, compartilha a mesma estrutura de hardware e software que os outros do programa. Grande parte do trabalho de integração já foi feito, a empresa disse. A rodada contínua de testes ao vivo visa garantir que a atual interação de hardware e software esteja totalmente integrada ao sistema de combate, como forma de reduzir o risco antes de instalá-los no navio. Versões do radar SpaceX também serão utilizadas na fragata F-110 da Marinha Espanhola e no combatente de superfície canadense.